Fala, Blaugranas! Mais uma live pós-jogo de mais uma vitória do Barcelona nesse ano de 2025. O Barcelona só teve 4 tropeços desde que o ano começou. Só 4 jogos não ganhou, 3 empates e uma derrota. Empate contra o Getafe, empate contra a Atalanta, empate contra o Betis e a derrota para o Dortmund. Sendo que a única derrota é uma derrota que nem é tão derrota assim, porque a gente classificou. A gente passou para a próxima fase, então você pode se esforçar o quanto você quiser para olhar para esse time do Barcelona e achar que é um time que chega na reta final sem condições de competir. Mas você não vai conseguir me convencer. Não vai conseguir me convencer. Você pode fazer o esforço que você quiser, você não vai conseguir me convencer. Dito isso, e o time não tá cansado? Cara, claro que não. A gente virou 4-3 depois de estar perdendo de 3-1. Que time cansado que consegue isso? Como que um time cansado vai tomar 3-1, vai conseguir a virada no último lance e tu vai me dizer que tá cansado? Claro que não. Jogar mal, isso daqui é de suma importância, senão não tem como a gente falar de futebol. Não tem como a gente falar de futebol se não se perceber isso. Futebol não é matemática. Futebol não tem fórmula mágica. Futebol é recheado de aleatoriedades e de acontecimentos imponderáveis. Você olhar para o time e falar, bom, já que o time hoje não está jogando bem, é a falta do elenco, e ignorar todos os outros momentos em que a gente precisou do banco de reservas e o banco de reservas respondeu, é tentar criar uma relação de causa e efeito que não existe. Em que momento do jogo hoje o Barcelona teve problema de cansaço? Em que momento do jogo hoje faltou perna? Me cita um exemplo. Pô, nesse lance aqui, a gente não conseguiu acompanhar o ritmo do adversário. Me cita um. Um momento só. O primeiro gol que a gente pega, tu vai me dizer que o Chesney não conseguiu cortar o cruzamento porque ele não teve perna? Faltou energia? Não. O segundo gol, o De Jong grita, deixa que é minha. O Íñigo Martínez baixa a cabeça, sobra para o atacante. Ali faltou perna, faltou comunicação. Dizer que eu não acho que o time esteja cansado não significa dizer que os nossos jogadores jogaram bem, que não erraram, que não teve momentos preocupantes. Eu só não estou concordando com o diagnóstico. Que houve equívocos, é evidente que houve. Eu só não concordo com a causa. Qual é a causa dos nossos erros? É o cansaço. Não concordo, não estou enxergando isso. Você não pode me dizer que o De Jong grita, deixa, o Íñigo Martínez baixa a cabeça, a bola passa dos dois, sobra para o atacante. Tá vendo? Cansou. Faltou elenco. Não tá batendo o diagnóstico com o acontecimento. Não tá batendo. Precisa ter uma relação de causa e efeito, senão eu não vou me sentir convencido. E eu não estou aqui dizendo que tu não pode ter essa opinião, mas tu estás exigindo que eu também tenha. E aí eu estou te dizendo, para você me convencer, você vai ter que fazer uma relação de causa e efeito entre os gols sofridos e o diagnóstico do cansaço ou do elenco curto. Tá? O time está perdendo de 3-1 e consegue uma virada para 4-3 nos últimos minutos e você falar, poxa, o time está cansado, isso não está batendo, velho. Não está batendo. Beleza? Nos últimos 10 minutos do jogo, o Íñigo Martínez consegue uma recuperação contra um jogador que tem a metade da idade dele, o dobro da velocidade. E o Íñigo Martínez está cansado? O Íñigo Martínez está cansado. Como é que ele consegue aquela recuperação quase nos acréscimos? Vamos dizer que o Rafinha tá cansado. Pô, o Rafinha termina o jogo jogando de lateral esquerdo, ainda tem perna para ir lá bater o pênalti nos acréscimos. O Rafinha tá cansado? Calma, pessoal, vocês não precisam se apegar a um diagnóstico único e carregar ele até o final da temporada. Tá bom? Errou? Teve erros? Teve. Mas cadê o cansaço nos erros cometidos? Eu não estou enxergando.
Não estou enxergando. Como eu também não estou enxergando, por que se colocou na conta do Gerard Martin todos os gols que o Barcelona sofreu contra o Dortmund e hoje contra o Celta de Vigo. Porque eu já recebi mensagem e teve comentários, pô, esses 2 últimos jogos do Gerard Martin não dá. Tomamos 6 gols por causa dele. Cara, primeiro gol é um pênalti construído do outro lado, lá falando do Borussia Dortmund. Depois, o terceiro gol, o único gol que é construído pelo lado do Martin, no fundo, a falha definitiva é do Araújo. Que ele tem ali, o cruzamento vem no pé dele para ele tirar para a lateral e ele não consegue. Aí você tem, no jogo de hoje, principalmente, cruzamento, Chesney não consegue pegar. Ali, cara, ali a falha do Chesney foi muito grosseira e acaba que é uma falha que, pro Chesney, pelo tamanho e pelo peso que ele tem, ele é um jogador pesado, ele vai, infelizmente, esses cruzamentos rasteiros ele vai ter dificuldade. Se a bola vem por cima, a gente sabe como ele sai com a bola na mão e sai ligando contra-ataque. Agora, um cruzamento rasteiro, ele simplesmente não teve a velocidade para se jogar, para fazer o corte. O segundo gol é aquele, bateu cabeça o Inigo e o De Jong, saiu o segundo gol. O que o Gerard Martin teve a ver com o segundo gol? Nem no lance ele estava. E aí, no terceiro gol, eu acho que teve... Algum dos dois tinha que estar mais atrás. E como eu não estou lá presenciando os treinamentos, eu não sei qual dos dois era. Mas o Inigo e o Kubasi estavam muito dentro do campo do adversário, né? E aí o Borja Iglesias sai do campo de defesa, não tem impedimento e vai dentro do gol. Nenhum dos 3 gols a culpa é do Martin. Isso significa que eu acho o Gerard Martin um grande lateral? Não. Eu só não estou entendendo por que as análises estão todas terminando nele. Vamos analisar o que o Barcelona fez de errado. O Gerard Martin. Pô, o cara não teve falha direta, nós tomamos 3 gols. Nenhum dos 3 gols foi falha direta do cara, mas tá todo mundo vilipendiando ele especificamente. Aí eu acho que é tentar atacar o elo mais fraco. A gente tem que falar do Inigo e do De Jong batendo cabeça, o que não significa que eles são jogadores ruins. Dizer que o Martin não teve culpa no gol não é dizer que ele é bom, e dizer que o Inigo e o De Jong tiveram não significa dizer que eles são ruins. Mas fatos são fatos, tá bom? Fatos são fatos. Beleza? E eu acredito que a gente tem muitos elementos a criticar no jogo do Gerard Martin, tem muitos elementos a elogiar no jogo do Inigo Martínez, no jogo do Chesney, que falhou no primeiro gol, mas foi importante em outros momentos, no jogo do De Jong, que bateu cabeça no segundo gol, mas foi importante em outros momentos. Então existem muitos elementos que a gente tem que discutir, mas você me dizer que nós pegamos o gol só por causa do Martin, aí é sacanagem com ele. Aí é forçação de barra, é forçação de diagnóstico, porque nenhum dos 3 gols, a falha definitiva foi do Gerard Martin. Nenhum dos 3. Tá? Então, existem críticas que a gente pode fazer ao jogo dele, com certeza. Hoje ele teve um jogo muito ruim. Mas todas as críticas serem só em cima dele, e levar toda a análise do jogo ruim só pra cima dele, e dar a entender que se ele não tivesse em campo, a gente não tinha jogado mal, pô, velho, aí a gente tá cometendo o erro que a gente já cometeu várias vezes com jogadores no Barcelona. Escolher o cara pra ser o culpado, e às vezes o cara nem entra em campo, mas o culpado é ele. Porque já teve jogos que o Gerard Martin nem entrou e a galera vinha reclamar. Pô, não pode ser, o lateral reserva não pode ser o Gerard Martin. Pô, ele nem entrou. Nem entrou, cara. Mas a culpa era dele. Não, por quê? Porque ele é o reserva. Menos. Né? Dito isso, depois de eu falar o que eu não concordei com a análise que vocês fizeram, aí eu vou fazer a minha análise. Aí eu vou fazer a minha... Tá bom, Guitodizeira, menos um seguidor, tá bom, abraço, vai embora, não precisa você ficar aqui. Você não quer mais me seguir, tchau. Chato pra caralho, a live inteira falando que ele não vai mais me seguir. Tchau. Que isso? Né? Não dependo de você, na mesma proporção que você não depende de mim. Vá. Aquele abraço pra você. Dito tudo isso, vamos fazer a análise da partida mesmo, né? Da partida propriamente dita. Beleza?
O primeiro tempo do Barcelona, não foi bom. Mas o pior momento do Barcelona foi no segundo tempo. O primeiro tempo não foi bom. Mas o pior momento foi no segundo tempo. Porque no primeiro tempo, eu acredito que a gente cometeu um equívoco brutal que permitiu o empate, que permitiu que o Celta de Vigo voltasse a poder especular com um ponto para lá, um ponto para cá. Ele voltou a poder especular com isso por conta de uma falha do goleiro, a falha do Chesney. E aí sempre lembrando, né? Quando eu digo que o jogador falhou, eu não estou dizendo que ele tem que ser escorraçado, mas ele falhou. Naquele lance ele falhou e o Celta voltou pro jogo, beleza? E acabou que a gente teve depois daquilo uns 15 minutos em que o peso mental da falha do goleiro afetou o time todo. Isso acontece, tá? Não é questão de ter mentalidade forte ou fraca. Você sente quando você toma um gol de empate por uma falha individual. Porque você fica pensando naquilo, aquilo fica na cabeça, Chesney, como é que tu me faz uma dessa? E tu não pode expor o teu companheiro de equipe, então tem que guardar aquela raiva. E aí tu fica jogando, mas depois de uns 10 ou 15 minutos tem que passar. Tu não pode passar o resto da vida com aquilo e nem perder o jogo por causa disso. Depois de um tempo tem que passar. E ali, de uns 10 a 15 minutos, a gente teve muita dificuldade para entrar no jogo. E ali, realmente, o Celta de Vigo, se fizesse o segundo gol, seria merecido. Eu acho que os 2 gols que eles fizeram não foram merecidos. Foi um gol, assim, muito do acaso, da aleatoriedade. Não foi uma jogada trabalhada. Mas houve momento no primeiro tempo que eles poderiam ter feito um gol, que foi nesses 15 minutos. Aí depois, o Barcelona voltou a recuperar a bola no campo de ataque, conseguir encaixar a pressão no time do Celta de Vigo. O Celta de Vigo, toda vez que tentava sair jogando, tocando, ou a bola saía pela lateral, ou a gente roubava a bola no campo ofensivo. Eles começaram a ter que recorrer ao chutão constantemente. A gente começou a ganhar as bolas sempre com facilidade. Então, o final, tá? Os primeiros 15 minutos e os últimos 15 minutos do Barcelona no primeiro tempo, eu acho que tinha coisas positivas pra gente falar. Mas os 15 minutos intermediários foram muito ruins, e aí vem o segundo tempo. E aí no segundo tempo, realmente, a situação ficou muito complicada. Por quê? O Barcelona, pessoal, no seu pior momento defensivo da temporada, ele já apresentou momentos de desconcentração como esse. Vamos citar o dia. Contra o próprio Celta de Vigo. Lá no primeiro turno, não sei se vocês se recordam, foi o primeiro jogo depois da data FIFA de setembro. O Barcelona vinha numa sequência de vitórias. Aí vem a data FIFA, no último jogo antes da data FIFA, a gente perde para a Real Sociedad. E no primeiro jogo, na volta da data FIFA, a gente empata 2-2 com o Vigo, Celta de Vigo, né? Esse 2-2 que a gente empatou, a gente abre 2-0, e tem a expulsão do Cazador, tem aquela falha grotesca do Koundé, e a gente não consegue segurar o resultado nos acréscimos. E a gente toma um empate 2-2. Acho que você deve lembrar disso daí. Aquilo ali, pra mim, foi o momento de maior insegurança defensiva que nós tivemos na temporada. Porque depois daquilo, você teve uma sequência de jogos contra Leganés, contra Las Palmas, você teve jogo contra Atlético de Madrid, em que a gente sempre dava um jeito de dar um gol de presente pros caras. A gente sempre dava um jeito de dar um gol de presente pros caras, né? E a gente perdia pontos por conta disso, contra o Real Betis, enfim. Contra o Real Betis, inclusive, eu acho que a gente mereceu perder o primeiro jogo, tá? O segundo não. Mas o primeiro jogo eu acho que a gente mereceu perder, porque o Iñaki Peña fez muitas defesas importantes pra gente poder continuar vivo. Apesar da gente ter tomado o gol de empate nos acréscimos, o gol que a gente tomou a gente não merecia ter tomado, foi um gol aleatório. Mas a gente merecia ter tomado outros gols. E aquele foi o pior momento defensivo do time, em que a gente sempre tinha a sensação de que alguém ia errar. Eu não senti isso contra o Dortmund,
a gente jogou muito mal, mas eu não fiquei com essa sensação de que a qualquer momento um chutão ia virar gol dos caras. Eu não senti isso contra o Leganés, eu não senti isso contra o Real Betis, fazia muito tempo. Acredito que de fevereiro para cá, a gente tinha um sentimento de que a defesa do Barcelona ia conseguir segurar os resultados pra gente. Então, mesmo quando o ataque não estava inspirado, a gente ganhava de 1-0. Ganhou de 1-0 do Atlético de Madrid, ganhou de 1-0 do Alavés, ganhou de 2-0 do Las Palmas, mas o segundo gol foi nos acréscimos. Ganhou de sabe, a gente vinha de uma sequência já há um bom tempo em que a defesa estava segurando a bronca, e hoje foi o contrário. Hoje nós cometemos falhas defensivas grosseiríssimas, que é óbvio e evidente dizer que não podem se repetir e que o Hansi Flick vai ter que conversar muito com esses jogadores para ver o que eles podem fazer, né? O que eles podem fazer para evitar que isso se repita, né? Porque até o Iñigo protagonizou um lance que a gente não imagina ele protagonizar, que foi aquele bate-cabeça com aquele bate-cabeça com o De Jong. A sensação que eu tenho, eu não estava dentro do campo, mas a sensação que eu tenho é que o Iñigo tá correndo de frente pro campo defensivo e ele vai tirar de cabeça para lateral. E aí o De Jong tá vindo de frente pro lance e para evitar cortar uma bola de cabeça pro lado, enfim, dar a posse de bola pro adversário, o De Jong grita, minha! Porque se você olhar, o Iñigo vem atento, e aí quando o De Jong chega perto, ele baixa a cabeça, ele meio que larga o lance. Ao gritar o minha, é a sensação que eu tenho, ele não tava no campo para escutar o grito, mas a sensação que eu tenho é essa. Ele vem focado, ele tá com a posição de fazer o cabeceio para lateral, e aí quando o De Jong se aproxima, ele se abaixa. E ele não tá vendo o De Jong, então não tem como ele ter visto e deixado, alguém gritou para ele deixar. Ele baixa a cabeça. Só que, quando ele baixa a cabeça, ele já tá muito perto da bola. Ele sai do lance muito tarde. E aí o De Jong é que já não tá esperando que a bola vá passar. E ele não consegue dominar. Então, assim, pataquada mesmo, trapalhões ali, viu? Os dois bateram cabeça. Não pode acontecer de novo. E nós acabamos tomando um gol de rara felicidade do Borja Iglesias, né? Que ele chuta a bola no pé da trave, a bola entra na lateral da rede com força, rasteiro. Ali não tem goleiro que pegue. Tá? Então, falhas defensivas que tem que ser solucionadas. Agora, pessoal, as falhas defensivas nós já falamos. Bora observar a reação, a capacidade mental desse time de reagir e a qualidade técnica para pegar um adversário que botou os 11 jogadores dentro da própria área nos últimos minutos e mesmo assim a gente conseguir 3 gols para virar um 3-1 para 4-3. Irmão, você não pode me dizer que esse time estava cansado, porque senão eles não tinham tido a perna para buscar essa virada. Tu não pode me dizer que esse time não tem força mental, porque senão eles não teriam tido a força de vontade, a concentração para buscar essa virada. E tu não pode me dizer que esse time é ruim, porque senão ele não teria a qualidade técnica para fazer 3 gols, um atrás do outro no segundo tempo. Então, meus amigos, os elementos negativos a gente discutiu, mas também tem muita coisa positiva para a gente olhar para esse resultado de hoje. Principalmente o resultado da maneira que foi. Você consegue imaginar os nossos adversários, os jogadores do Real e do Atlético, que estavam ali já sentindo o gosto da oportunidade de diminuir a diferença? E que no último lance o Barcelona consegue uma virada brutal. Esses caras vão dormir hoje destruídos. O gol do Rafinha, o 4-3, não destruiu só os jogadores do Celta de Vigo, destruiu os jogadores do Real Madrid e do Atlético de Madrid. O jogador pode dizer que não liga pro resultado do adversário, mas é claro que tem que ligar, tu tem que conseguir uma virada. Então, hoje o Barcelona mostrou a sua, talvez, pior faceta defensiva, muitas falhas assim individuais, que não tem explicação. Não tem explicação técnica, não tem explicação tática, não tem explicação. É simplesmente o cara desliga e comete uma falha injustificável. E mesmo assim nós tivemos as condições de buscar a virada. Então, críticas feitas,
também vamos ter que elogiar quem merece ser elogiado. Críticas às falhas, mas também vamos ter que lembrar que essa equipe conseguiu uma virada histórica, típica de time campeão. Tá bom? Típica de time campeão. Um comentário que eu tenho percebido muito é que hoje o Barcelona, do jeito que ganhou do Celta de Vigo, não ganharia da Inter de Milão. E eu acredito que para quem está falando, isso é um argumento que faz todo sentido, que é extremamente inteligente, mas eu proponho para você a seguinte reflexão. Semana passada, a Inter abriu 2-0 no Parma, que é um time da parte de baixo da tabela na Itália, e tomou o empate. Então eles também podem falar a mesma coisa. E a Inter, se jogar desse jeito contra o Barcelona, não vai conseguir se classificar. Você concorda comigo? De maneira que não adianta tu olhar para um jogo e transformar ele no retrato do que será o próximo. Tu consegue fazer isso se forem 10 jogos consecutivos. Por 10 jogos consecutivos o time cometendo os mesmos erros, eu não posso esperar que no 11º jogo o erro não vai ser cometido de novo. É óbvio que aí faz sentido. Mas, hoje, e aí teve aquele jogo lá, e aquele... Tá muito espaçado pra gente considerar que o Barcelona é um time é um time incapaz de competir contra uma equipe que se defende bem. Tá bom? Então, não é assim, não é tão simples assim. Se fosse fácil assim, nós tomamos hat-trick do Borja Iglesias e nenhum gol do Mbappé. Então o Borja Iglesias é melhor que o Mbappé? Essa falsa equivalência não bate. Nós ganhamos de 4-0 do Real Madrid. Nós ganhamos de 4-1 do Bayern de Munique. A Inter empatou de 2-2. Então o Barcelona vai ganhar de 4-1 da Inter de Milão? Não bate. Não é. Essa falsa equivalência não vai dar. Tá percebendo? Não é assim que funciona. Então, já que nós ganhamos do Celta de Vigo com dificuldade, e a Inter de Milão é melhor que o Celta de Vigo, da Inter de Milão nós não vamos ganhar. Pô, cara, isso aqui não tem sentido pra mim. Isso aqui não tem sentido pra mim. Significa que já ganhou? Não, claro que não. Tem que jogar o jogo. Só que tu não pode me dar como argumento de que o Barcelona não vai ganhar da Inter o fato de ter ganhado raspando do Celta. Porque a Inter não ganhou da Juventus, não ganhou do Milan e não ganhou do Napoli nenhuma vez na temporada. E não ganhou do Leverkusen e empatou em casa com o Bayern de Munique, tomando pressão até o último minuto. Pô, é só o Barcelona que tem defeito? Só o Barcelona que teve problemas? A Inter de Milão não tem problema. Cara, vocês estão assistindo o vídeo de gente errada. Vou falar o português claro aí. Não tem nenhum defeito a Inter de Milão. A Inter de Milão não tem tropeço, a Inter de Milão só tem qualidade. É assim? Vocês estão se deixando influenciar pelas pessoas erradas. Tá? É um time forte, é um time que pode eliminar o Barcelona, mas não é um time melhor que o Barcelona e não é favorito para essas semifinais. Cada jogo tem a sua história. Cada jogo tem a sua história. Se o Barcelona jogar contra a Inter o que jogou contra o Dortmund, casa cai. Mas se a Inter jogar contra o Barça o que jogou contra o Bayern, a casa deles cai também. E aí? Não faz sentido nenhum essa argumentação. Ela me parece uma argumentação bastante rasa, né? Dito tudo isso, a gente tem um time hoje, um time que sai dessa partida contra o Celta de Vigo hoje, muito fortalecido no aspecto mental. Isso pode fazer a diferença nessas últimas partidas. Tá bom? Agora eu quero individualizar as atuações. Infelizmente, se lesiona muito. Mas quando tá saudável, o Dani Olmo é o melhor jogador do mundo na posição. Não tem nenhum jogador no planeta que jogue de camisa 10 e que consiga ser tão impactante nos resultados da equipe, com gol, com assistência, com desmarque, puxando a marcação, fazendo tabela, quanto o Dani Olmo. Não tem.
Infelizmente, é aquilo que a gente já falou do Pedri temporada passada, e felizmente na temporada atual ele conseguiu se desvencilhar desses problemas, mas o que impede o Dani Olmo de ser o melhor da posição em uma temporada inteira são as lesões. Porque quando ele tá saudável, ele é o melhor. Ele é o melhor. Ele é o que faz mais nos palcos mais exigentes. É ele que vai na Eurocopa e faz o gol, e dá assistência e classifica o time para a final. Tá entendendo? É ele que entra com 30 minutos para jogar, sofre um pênalti, faz um gol e bagunça a defesa do adversário e permite uma virada de 4-3. O grande problema do Dani Olmo são as lesões. Ele parando de se lesionar, se ele conseguir ficar saudável até o final da temporada, eu não duvido que o Dani Olmo vai aparecer como um dos top 10 da bola de ouro, porque enquanto ele jogou, ele sempre mostrou desempenho para estar lá. Né? Ele sempre mostrou desempenho para estar lá. Não é isso? Dito isso, é lamentável, mas é verdade. O time do Barcelona com e sem o Lamine Yamal é completamente diferente. O Rafinha, enquanto o Lamine Yamal não esteve em campo, ficou o tempo todo batendo no muro do adversário. Não conseguiu ganhar jogadas, porque estava sendo muito marcado. Da feita que entraram Yamal e Olmo, aí você já não pode escolher um para dobrar a marcação. Você vai ter que marcar todo mundo, e é impossível marcar todo mundo, porque não tem tudo isso de jogador em campo. Sobra espaço para alguém. E quando o Rafinha tem espaço, ele consegue fazer o que fez. Decidiu o jogo. O gol do empate, o gol da vitória foi dele. O pênalti sofrido do Dani Olmo e o gol que ele faz, e a assistência do Yamal pro terceiro gol. A maneira que esses caras se entendem é brutal. A maneira que esses caras se entendem é brutal. Tem muito entrosamento entre Yamal, Rafinha e Dani Olmo. Quando os três estão em campo, os três jogam bem. Eles sentem a falta um do outro. Quando o Yamal não tá, o Rafinha fica muito marcado, ele já não consegue render tanto. Quando o Dani Olmo não tá, não tem ninguém pra posição de camisa 10 com a velocidade de raciocínio do Lamine Yamal, ele não encontra alguém para jogar aqui pelo centro do campo. Ele tem dificuldade. Quando o Rafinha não está, falta intensidade, falta velocidade. Quando o Rafinha não está, falta velocidade, falta intensidade. O Dani Olmo e o Yamal ficam sem ter com quem jogar. Mas quando os três estão juntos, não tem como esse time não fazer no mínimo 3 gols por jogo. Hoje fez 4. Né? Então, a gente precisa muito desses três saudáveis. E não dá pra dizer, tá vendo? Isso significa que o elenco é curto. Pô, meu irmão, todo mundo que tem 3 jogadores desse nível vai precisar deles saudáveis pra jogar semifinal e final. Não tem como. Todo mundo que tem jogadores desse nível não vai ter um reserva à altura. Não porque o time não quer ter um reserva à altura. É porque se tiver alguém à altura, não vai aceitar ser reserva. Beleza? E para finalizar o raciocínio, o jogo de hoje aumenta muito a minha confiança que esse time do Barcelona vai ser campeão de todas as competições. Eu só tenho um asterisco em toda a minha confiança, em todo o meu otimismo, em tudo que a gente tem de positivo. A falta que o Baldé faz, ela é brutal. Colocar os gols sofridos na costa do Martim é injusto, é pesado. Outros jogadores cometeram falhas muito grosseiras para que os gols acontecessem. Mas no quesito desempenho, não tem como dizer que a gente não está sentindo falta do Baldé. E a gente já sabia que seria desse jeito. Que o time ia cair de produção, principalmente ali pelo lado esquerdo, enquanto o Baldé não estivesse disponível. Discordo da ideia de que se o Martim jogar, nós não vamos ganhar. Discordo, mas sem dúvida alguma o nível cai, né? O nível cai. No entanto, me preocupa muito a falta que pode fazer o Lewandowski se a lesão dele for grave.
Já tem um monte de jornalista dando o seu diagnóstico. O cara ainda não fez nem exame e está sendo diagnosticado por pessoas com diploma de jornalismo, né? O cara não tem diploma de medicina, mas ele já diagnosticou o Lewandowski de olho. E 3 semanas, hein? Não é assim que funciona. Então, eu vou esperar o resultado. Eu vou esperar o resultado do exame amanhã. Mas eu não me arrisco a dizer quanto tempo o Lewandowski deve ficar de fora. Só que eu acredito que nós vamos sentir muita falta dele enquanto ele estiver fora. Os jogos que o Lewandowski não participar são jogos em que a gente vai ter muito mais dificuldade para fazer gol, né? O que alenta o torcedor no momento é que o Ferran Torres hoje fez um golaço e vem fazendo gols sempre que tem oportunidade. Ele é um jogador de muitos gols. Ele é um jogador que se encontrou nessa temporada sob a tutela do Hansi Flick e que a gente não fica tão assustado. E talvez seja o teste definitivo. Porque o planejamento do Barcelona é, na temporada que vem, não trazer centroavante, ficar com Lewandowski e Ferran. Nessa sequência, eu acho que a gente vai ter 2 ou 3 jogos em que o Lewandowski não vai jogar, e são jogos pesados. São jogos que a gente vai precisar de poder de fogo para conseguir vencer. Mallorca, Real Madrid, Inter de Milão. Dificilmente o Lewandowski joga esses jogos. E a gente vai precisar que o Ferran Torres apareça e resolva. Né? Se ele resolver, se ele fizer gol, ou às vezes ele nem faz gol, mas ele contribui para o time vencer as partidas, cara, eu acredito que a gente tem a confirmação definitiva de que realmente não tem que trazer centroavante para a temporada que vem. Se ele sentir o peso dos jogos, talvez esteja na hora da gente dar uma segurada, pensar num jogador não para ser titular, mas para vir compor o elenco e aumentar o nosso número de artífices lá no campo ofensivo. Veremos o que acontece, né? Veremos. Não tenho bola de cristal. Vai fazer gol, não vai fazer gol, não sei. Vai jogar bem, vai jogar mal, não sei. Mas o que ele já demonstrou ao longo da temporada nos permite ficar confiantes de que quando ele entrar nessas próximas partidas, ele vai fazer os gols. Ele vai ser importante, ele vai nos ajudar. Não nos esqueçamos que o gol que nos leva à final da Copa do Rei é do Ferran Torres. E aí tem um detalhe. Eu tenho a sensação que o Lewandowski é muito mais jogador que o Ferran. Mas que a característica do Ferran Torres encaixa melhor com o Lamine Yamal. Não sei se vocês concordam comigo. Talvez eu esteja maluco. Mas eu acho que a capacidade do Ferran Torres, a velocidade, a explosão que ele tem, a juventude também, né? O Lewandowski tem 36 anos. O Ferran Torres tem 24, 25. O Ferran Torres, ele faz o facão, corta as linhas e recebe a bola nas costas da defesa. E o Yamal tem a inteligência e a precisão para fazer esses passes. Contra o Atlético de Madrid, o Ferran fez um gol assim. Contra a Borussia Dortmund, lá na primeira fase, o Ferran fez um gol assim. Contra o Real Betis, o Ferran fez um gol assim, lá no primeiro turno do campeonato. Muitos gols em que o Yamal corta para dentro, todo mundo vem fechar o chute e o Ferran se projeta na costa da defesa e ele recebe o passe e faz o gol. Eu não estou dizendo que o Ferran é melhor que o Lewandowski, pelo amor de Deus. O Lewandowski, para mim, é o melhor centroavante do mundo. Mas motivos para acreditar que o Ferran Torres pode nos ajudar. Motivos para acreditar que o Ferran Torres pode nos ajudar enquanto o Lewandowski estiver lesionado. O Ferran Torres se entende muito bem com o Lamine Yamal, a sua velocidade e a maneira que ele se projeta às costas da defesa dá ao Yamal a opção, quando todo mundo fecha o chute, de fazer o passe, e quando todo mundo corre para fechar o passe, de ter mais espaço para conseguir os chutes. Ele não é tão bom no pivô, ele não é matador, não dá para comparar ele com o Lewandowski, mas ele tem algumas características no jogo dele que podem potencializar o Lamine Yamal, e o Lamine Yamal pode potencializar o Ferran Torres. Então, a gente vai sentir muita falta do Lewandowski.
Mas, no momento que o Ferran Torres vive, talvez seja o momento em que a gente menos vai sentir falta do Lewandowski, comparando toda a trajetória dele como centroavante do Barça, né? Ainda não tem diagnóstico, vai ficar 3 semanas fora, vai ficar 1 semana fora, ainda não tem diagnóstico, mas o tempo que ele ficar, qualquer que seja, a gente vai sentir muita falta dele. Mas se ele tá lesionado, não tem outra opção. Bota o Ferran Torres e vamos confiar que o Tiburon vai nos ser bastante útil, como foi a temporada inteira. Deixa eu ir para as perguntas de vocês. Pergunta que aparece aqui, ó. Com uma possível ausência do Lewandowski nessas semanas, seria bom o Dani Olmo ser escalado como falso 9? Eu acho que não, porque nós temos o Ferran Torres em ótima fase. Se a gente precisar descansar o Ferran Torres por uma sequência de muitos jogos, o que não parece que vai ser o caso, porque ele é um reserva que, apesar de atuar bastante, não tem tanta minutagem nas costas. Mas se for necessário, aí a gente pode usar essa variação tática. Mas eu não vejo motivo pra gente não confiar que o Ferran Torres vai ser o nosso camisa 9 e vai conseguir fazer os gols. Porque ele vem fazendo isso. Ele fez gols importantes e ele fez vários gols. O Ferran Torres, ele tem mais gols do que muitos atacantes ditos de elite, que são titulares nas suas equipes, apesar de ter tido muito menos minutagem. Então, em qualquer outro momento da minha vida, talvez eu tivesse uma posição diferente. Em qualquer outro momento da passagem do Ferran pelo Barcelona, eu provavelmente teria uma opção diferente. Eu provavelmente teria uma opinião diferente. Mas, no momento atual, eu confio muito que o Tiburon vai conseguir ser útil pra gente, como vem sendo ao longo da temporada toda. Tá bom? Aqui uma pergunta aqui que bastante gente curtiu, né? Uma pergunta não, uma análise. O Pau e o Andréas tem que entrar. Acredito que seja o Paulo Vitor e o Andréas Christensen. Os caras estão ficando muito cansados. O Cubarsí vem falhando e a gente está passando pano. Essa defesa alta tá fazendo ele sofrer, correr demais. Por mim, jogar no 3-4-3. Temos defensores para isso que sobra. E ainda dá para manter De Jong e Pedro. Eu acho muito difícil tu chegar no mês definitivo da temporada e mudar a maneira que o time joga justamente na semana em que tu vai ter uma final de Copa, uma semifinal de Champions, outra semifinal de Champions e um clássico que pode decidir La Liga. Basicamente, dos nossos próximos 6 jogos, 4 são jogos que mudam a tua visão sobre a temporada. Tudo que foi feito até agora pode cair no esquecimento se a gente não for bem nesses próximos 4 jogos. E a gente indo bem nesses próximos 4 jogos, todo esse pessimismo e essas análises que o time está cansado, que o elenco é curto, que a Inter é muito boa, que o Real Madrid agora vai se espertar, tudo isso também pode ser esquecido. Então é o momento em que a temporada é decidida. Não tem como a gente mudar a maneira do time de jogar, tá? Não tem como a gente mudar a maneira do time jogar. Então eu acho que são muitas mudanças propostas para ser aplicado dentro do que resta de temporada. Aqui é uma pergunta do Álvaro Luz. É ele que tá falando, não sou eu. Escuta lá. ADM, você acha que o Barça tem tanto torcedor burro por conta da globalização do clube? Vou repetir. Essa pergunta aqui é do Álvaro Luz, não sou eu que estou falando. Quem tá falando é ele. ADM, você acha que o Barça tem tanto ADM, você acha que o Barça tem tanto torcedor burro por conta da globalização do clube? No caso, como o time se tornou um time internacional, tem muita gente que nem acompanha muito futebol, mas acaba torcendo pro Barcelona. E é claro que isso acaba afetando, em alguma proporção, as opiniões. Tem muita gente que se deixa levar pelo último jogo e que muda o seu humor frente ao time muito rapidamente. Então, o time pode
O time perde um jogo, ninguém mais presta, o time ganha um jogo, todo mundo é maravilhoso. Isso acontece. Sem dúvida alguma, países que não têm cultura futebolística, que não estão acostumados a acompanhar futebol, países que não têm ligas próprias fortes, sei lá, Arábia Saudita, Catar, a Índia, a Azerbaijão, Iraque, tem muito torcedor do Barcelona nesses países. E são caras que, assim, eu não estou menosprezando eles enquanto pessoa, mas que o futebol é uma novidade. Não é algo que o pai assistia, porque o avô assistiu, porque o bisavô assistiu, como é em países como Espanha, Portugal, Brasil, Alemanha, enfim, a cultura futebolística é muito nova. Então a galera ainda está pouco acostumada a reagir às flutuações naturais de uma temporada. Eu não diria que é burrice, mas eu acho que tem falta de costume. Tem falta de costume, tá bom? Isso com certeza. A gente vê algumas atrocidades aí, quando a gente vai na página do Barcelona, por exemplo. Tipo assim, o Yamal tava... O Baldé tá lesionado. Tu vai lá na página do Barcelona, os caras perguntam, por que não botam o Baldé? Tem que botar o Baldé pra jogar. Pô, o Baldé tá lesionado. Aí tu fala pro cara, não, pô, o Baldé tá lesionado. E daí? Tem que botar pra jogar mesmo assim. Ou seja, o cara não tem a menor noção de como funciona o futebol, mas ele é apaixonado pelo Barcelona. Isso é positivo em dado momento, porque significa que o clube, até quem não gosta de futebol, não acompanha futebol, gosta e acompanha o Barcelona. Mas pra quem liga, eu não ligo. Pra quem liga, pra quem fica lendo os comentários, pode ser um pouco estressante. Eu não faço isso, né? Então... ADM e o Koundé, cada partida que passa sem descanso eu fico mais preocupado com ele. Assim, isso já foi falado várias vezes. O Koundé é um jogador que fisicamente ele é muito acima da média e ele consegue encarrilhar partidas consecutivas sem cair de nível, né? Então eu acredito que se o Koundé vier a ser poupado de agora até o final da temporada, vai ser na partida contra o Valladolid. Ele não deve ser poupado contra o Mallorca, a não ser, por exemplo, se amanhã o Real Madrid perder, a gente tem 7 pontos de vantagem em relação ao Real Madrid. Dá pra tu especular um pouco mais contra o Mallorca. O torcedor vai odiar, mas a realidade é essa. O torcedor vai odiar, mas a realidade é, se o Real Madrid perde amanhã e o Barcelona termina a rodada com 7 pontos de vantagem na liderança, vai especular um pouco mais contra o Mallorca, vai entrar jogador que a gente não está acostumado a ver jogar, vai ter descanso para os titulares absolutos, porque está pensando na final da Copa do Rei. Ah, mas eu não quero, não pode. Mas vai acontecer, não adianta. Porque é uma final que você, se cometer alguma falha, acabou, não tem mais como jogar. O campeão é o teu adversário. E do outro lado, é uma partida que, mesmo que você tropece, você tem tanta vantagem que você pode chegar no final do ano e nem lembrar que tropeçou. Isso não pode ser ignorado. Eu sei que o torcedor é um pouco mais ansioso. Eu quero logo ganhar os próximos 4 jogos e ser campeão antecipado. Mas o campeão antecipado ou o campeão na última rodada levanta a taça do mesmo jeito. Então é importante a gente saber manusear, gerir os esforços e saber o momento de poupar nos pontos corridos. Não é Renato gauchar, abandonar os pontos corridos e jogar só mata-mata. Não é. Mas entender que quando eu tenho 7 pontos de vantagem, se for o caso, eu tenho uma margem de manobra muito maior aqui do que eu vou ter na semifinal contra a Inter, do que eu vou ter na final contra o Real Madrid. Isso tem que ser compreendido. Tá bom? Jogo contra o Mallorca na terça-feira e, claro, vai ter live antes e depois do jogo aqui, aberta, e durante o jogo exclusiva para assinantes. O que você acha de testar o Hector Ford na lateral esquerda? O Hector Ford não está pronto, tá bom? Lembra do Vitor Roque? Lembra do Vitor Roque? O Vitor Roque não jogava e a gente ficava, por que o Vitor Roque não joga? Cadê o Vitor Roque? O Vitor Roque tem que jogar. Como é que pode não dar oportunidade pro Vitor Roque? O Xavi não gosta de brasileiro, o Hansi Flick não gosta do Vitor Roque. Cadê o Vitor Roque? E aí quando o Vitor Roque foi pro Betis, a gente entendeu, é realmente complicado, né? Ele não tá no nível. E aí pensaram, mas quando ele voltar pro Brasil ele vai arrebentar. Tá no Palmeiras também, não tá jogando muito bem. Não significa que esse vai ser o retrato definitivo da carreira do Vitor Roque, mas é um retrato do momento. E o momento dele nos permite olhar para aquele momento em que a gente
exigia que ele jogasse e considerava absurdo ele não ter oportunidade. E a gente percebe, pessoal, tinha motivo para ele não jogar. Se o Hector For não joga, tem motivo para ele não jogar. Eu duvido que ele mostra treino após treino que está preparado para jogar e o Hansi Flick fala, não, você não. Não tem nenhum sentido isso. Se ele não está jogando, é porque não está preparado para jogar. E aí eu quero trazer uma discussão aqui que eu acho interessante, né? Eu acho que eu tenho que trazer aqui uma questão que eu acho interessante. Tá calor pra caramba aqui, hein? Pessoal, eu percebi hoje, e já percebo isso todas as vezes que ele joga, mas eu percebi hoje que muitas vezes o esquema tático e os companheiros acabaram exigindo do Gerard Martin ele fazer o que faz o Baldé. Muitos passes na costa da defesa, que se fosse o Baldé, ultrapassava o adversário e pegava a bola na linha de fundo. Lances que você dá o passe e o Gerard Martin não chega, a bola sai pela lateral e você sabe, se fosse o Baldé tinha chegado. Dificuldade muito grande do Gerard Martin para se recuperar na posição defensiva, dando espaço para o adversário. E, obviamente, isso marca o jogador a nível individual. Mas a gente precisa entender uma coisa, pessoal. Não tem outro, quem vai jogar é ele. Qual era a solução que eu iria propor? Que a gente mexesse um pouquinho nessa maneira de propor a nossa forma de atacar. Que o Gerard Martin seja um jogador mais feijão com arroz lá atrás. Ele não precisa ser um substituto do Baldé. Ele só precisa ser um lateral esquerdo feijão com arroz. Talvez ele dá uma segurada aqui embaixo. Deixa o Rafinha um pouco mais solto ali na frente. Pede pro Dani Olmo encostar no Rafinha. Agora que nós vamos ter o Ferran Torres, porque o Lewandowski está lesionado, pede pro Ferran Torres movimentar um pouco mais. O Gerard Martin, eu sinto que se ele tá postado, ele não compromete. Mas se ele tá correndo para trás, ele fica um pouco perdido. Ele não tem o nível do Baldé. Não tem, não adianta. A gente pedir para ele fazer o que o Baldé faz, a gente vai primeiro sofrer, porque ele não vai conseguir, e vai queimar o cara, porque ele não vai ter condições. Então, eu gostaria de ver um pouco de, vamos dizer, uma mudança, né? Duas mudanças que são possíveis. Uma é botar o Eric Garcia na lateral, só que pelo fato dele não ser canhoto, eu acredito que ele vai ter dificuldade na jogada na linha de fundo. Jogou de lateral pelo Girona e pelo próprio Barcelona essa temporada. Já apareceu algumas vezes. Naquela remontada contra o Benfica de 5-4, ele aparece como lateral, ele entra no lugar do Koundé. Inclusive faz um gol de cabeça. Talvez pudesse ser interessante. Um teste. Ver como é que ele responde contra o Mallorca. Mas normalmente isso não vai acontecer. O normal é que não funcione. A gente não tenha quem colocar ali. E a gente precisa fazer o Gerard Martin funcionar. Não é dizer que ele não funciona e acabou. É encontrar uma maneira dele funcionar. E eu acho que se ele for colocado em campo para mimetizar o Baldé, para imitar o Baldé, ele não vai funcionar. Ele não tem qualidade para fazer o que o Baldé faz. Mas se você entender que ele não tem essa qualidade e colocá-lo de maneira mais conservadora, Gerard, não precisa muito. Uma segurada. Recebeu a bola, toca no Rafinha aqui, toca no Pedro ali, não precisa avançar demais, só sobe na boa. Tem muito lateral que, por ser limitado, o técnico, quando coloca ele em campo, manda ele só na boa. Não sobe, guarda mais posição, né? E talvez seja essa uma das soluções possíveis. Porque se não tem outro jogador para botar, tem que fazer os ajustes para que quem tá lá possa jogar. Para mim a ideia é essa. Tá bom? Para mim a ideia é essa. Vou responder mais uma pergunta e aí a gente encerra. Ah, agora eu entendi. É assustador quantas vezes o narrador hoje ficou falando de elenco curto e de cansaço. Porra, agora eu entendi. Por que tá todo mundo nas publicações falando de elenco curto e de cansaço? Quem transmite o jogo, passa o jogo inteiro falando disso, o torcedor fica convencido que é verdade. Né?
Agora, eu quero que ele me mostre, eu quero que o narrador estabeleça a causa e efeito. Olha, o elenco é curto e aí você consegue perceber bem aqui. Quem jogou hoje? Quem foi o nosso jogador que é reserva mesmo, que jogou hoje? O Ferran e o Gerard Martin. Porque, infelizmente, como o Dani Olmo lesiona muito, quem teve mais minutos na temporada foi o Fermin. O Fermin é mais titular que o Dani Olmo, não por qualidade, mas por estar saudável. Tá saudável, tá lá. Né? Então, quem foi que jogou contra o Borussia Dortmund e nós metemos 4-0? Quem foi que jogou, tá entendendo? Foi o Fermin. E o Dani Olmo é melhor, tá? Mas o titular, recentemente, é o Fermin. É como dizer que o Ter Stegen é o titular no gol. Pô, nessa temporada não foi. Passou a temporada inteira lesionado, dando pra entender? Então, reserva. Quem jogou? Quem foi reserva que jogou? Ferran Torres, fez um golaço no começo do jogo, e Gerard Martin, que foi mal na partida. É o suficiente para diagnosticar elenco curto? Galera, ó, você que é torcedor tem que ter a cabeça mais forte. Se tudo que os caras, porque estão com o microfone de uma grande empresa na mão, falarem, você acreditar que é verdade, o Barcelona não tinha nem estava nem no G4 do Campeonato Espanhol. Porque o que já falaram sobre o Barcelona desde que a temporada começou, toda semana era um defeito diferente, que não era pra gente se iludir não, que esse time é uma merda, tá? Qualquer momento, vocês precisam ter um pouco mais de força mental nesse sentido. Não é porque o cara tem a carteira assinada por uma grande empresa ou CNPJ contratado, porque algumas empresas têm esse costume, não é preciso não é preciso você acreditar, tá bom? E os caras erram, mesmo que trabalhem numa grande emissora. É o que mais eles fazem errar, na verdade, porque ele tem que falar todo dia. Pô, quem fala todo dia, uma hora vai falar besteira. Vou para a última pergunta. Você pouparia, pergunta do João Carlos, você pouparia meio time contra o Mallorca para chegar a 100% para a final da Copa do Rei? Cara, sinceramente, depende muito do resultado de amanhã do Real Madrid. O torcedor, já falei isso mais cedo na live, mas vou repetir. O torcedor, ele é ansioso, ele quer ser campeão logo. Então ele quer logo ganhar os próximos 4 jogos, inegociavelmente, para poder, nas últimas 4 rodadas, já ser campeão. Mas se você olhar para o calendário, isso não vai ajudar em nada. Porque é justamente nas últimas rodadas que nós não temos mais nenhum outro compromisso. É agora que nós estamos disputando 3 competições. Percebe? É agora que nós temos Copa do Rei fim de semana, Champions no meio da semana, e aí Campeonato Espanhol domingo, e aí... Tá entendendo? Quando chegar no meio de maio, as semanas não são mais lotadas. Então tu já não precisa mais poupar. O próprio calendário te ajuda a descansar. De maneira que a torcida vai odiar, mas a realidade é, se abrir 7 pontos do Real Madrid, tem que poupar contra o Mallorca. Se o Real Madrid tropeçar amanhã, o Barcelona tem que poupar contra o Mallorca. Tem. Porque tem que chegar inteiro na final da Copa do Rei e tem que guardar energias, porque depois já tem uma semifinal difícil contra o Inter de Milão. Né? E claro, e aí qual é o automático? Não, pô, a gente não pode fazer isso. Tem que ser o time titular em todos os jogos. Isso não existe. Vai ter algum jogo que você vai ter que descansar os seus jogadores. Não existe. Se existisse, a gente nem estava conversando isso. Se houvesse a possibilidade de entrar com um time 100% titular, se houvesse a possibilidade de entrar com um time 100% titular, em todos os jogos, a gente nem discutia rodar elenco ou não. Que aí seria uma imbecilidade sem tamanho. A gente tá aqui falando de rodar elenco, mas por quê? Se dá para jogar 100%. Né? Então, isso não é possível. Vai chegar algum momento nesses próximos jogos em que você vai precisar resguardar os seus atletas. E eu acho que a partida contra o Mallorca é uma partida perfeita para isso, pelo timing. Não porque o Mallorca é um time de merda, mas pelo timing. Antecede
final da Copa do Rei e logo após a final da Copa do Rei, semifinal de Liga dos Campeões. Você tem 7 pontos de vantagem com uma final no domingo. Você tem 7 pontos de vantagem com uma final para jogar no sábado e com uma semifinal para jogar na quarta-feira seguinte. E você não vai aproveitar a oportunidade para descansar os seus atletas? Aí eu acho que seria um pouco de preciosismo exacerbado. A gente não precisa de 7 pontos para ser campeão. 1 ponto só é o suficiente. Lembrando que entrar com o time mexido não significa perder. Diminui a chance de vitória. Mas mesmo com o time reserva, o Barcelona ainda é favorito para ganhar do Mallorca. Beleza? Acho que a gente pode utilizar essa resposta como o fim da nossa live de hoje. Agradeço vocês pela presença. Um abraço. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. E para quem não assistiu a live inteira ou quer assistir de novo, ela vai ficar gravada e vai ser postada lá no nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, é só ir lá na bio do nosso perfil, tem o link, ou fica atento nos stories. Já já eu vou postar um link para você por lá. Beleza? Aquele abraço. Tchau, tchau.